Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Vai, Vanessa. Nossa irmã Vanessa preparou uma mensagem para poder trazer para nós nessa noite. Estenda sua mão para cá. Soberano Deus e eterno Pai, nossa irmã, Deus querido, com certeza será usada pelo Senhor. Pai, hoje ainda nós comentávamos, Pai, da diferença da pessoa da Vanessa que chegou aqui, bebezinha, e hoje, Pai, é uma mulher que está gerando uma outra criança, mas uma mulher, Pai, que agarrou nos teus pés, e ela tem, Pai, estudado a tua palavra, tem buscado do Senhor. Então eu creio, meu Pai, que nessa noite está vindo aí, Pai, um maná celestial daqueles grandiosos, Pai, banquete mesmo. Então que nós, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, como comunidade cristã, que nós possamos, ó Pai, deixar a palavra entrar nos nossos corações, que diminua a tua filha, mas Cristo cresça nela, que o Espírito Santo, meu Pai, encha a tua filha neste momento, Pai, e ela possa, meu Deus, falar aquilo que o Senhor está ordenando. Então, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dela, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa Deus te usar, fala o que o Senhor mandou você falar. E estou te gravando aqui para produzir para o YouTube. Amém. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Estão todos bem? Graças a Deus. Glória a Deus. Bom, nosso culto hoje ele tem tema, né? E o tema, quem está ligado no tema? Viver em unidade, né? Amém. Bom, e logo de início eu gostaria de compartilhar com os irmãos a diferença do que é estar junto do que estar unido. Porque parece palavras muito semelhantes, mas tem significado bem diferente. Então, para ficar bem específico, para ficar bem claro, eu quero deixar claro, né? Estar junto é estar próximo, é o que nós estamos aqui. Nós estamos todos juntos aqui nesse lugar, né? Então, estar junto é estar próximo fisicamente. E estar na companhia um do outro, né? E estar unido é uma conexão mais forte. Estar unido não depende só da física, não depende de você estar no mesmo lugar que a pessoa. Às vezes você está unido na pessoa em pensamento, em oração, em espírito. É completamente diferente, né? É uma conexão, às vezes você está unido a uma pessoa emocionalmente e num propósito comum. Então a diferença de estar junto, de estar unido, é essa. Então que nós possamos nessa noite abrir a palavra em João 17, versículo 20. Isso. João 17, versículo 20. Glória a Deus. Todo mundo está liberado para glorificar, viu? Quanto mais glória a gente mandar, mais glória do Senhor desce, mais graça desce. Aleluia, Jesus. Todos acharam? Amém. Bom, e a palavra ela vem nos dizer assim, né? O subtítulo da minha Bíblia fala assim: Jesus ora por todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dai-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e o amaste como igualmente a me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que teu amor, que tem por mim, esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Podeis assentar. Bom, essa é uma oração que Jesus faz antes dele ser entregue. E ele está orando, né? E
como eu disse no início do culto, o tema da ministração dessa noite é viver em unidade. E confesso que a primeira palavra que me veio à mente foi referente a Atos. Eu fiquei martelando, falei assim, não, vou ministrar Atos, né? Que a palavra fala, né, que eles viviam juntos, que eles compartilhavam o pão de casa em casa, né? É uma palavra que ela remete bem ao que quer dizer a união, né? Que quer viver em unidade. E aí, pesquisando outras palavras, me veio essa. Deus tocou no meu coração essa e falou grandemente ao meu coração, e eu creio que vai falar ao coração de cada um também. Bom, Jesus ora pelos crentes, aqui fala, né? E ele começa falando assim: minha oração não é apenas por eles. Porque antes dessa oração, ele fez uma oração para os apóstolos. E aí, quando ele engaja nessa oração pelos que crerem, que o que é crente é quem crê. Então, ele começa a falar assim: minha oração não é apenas por eles, não é apenas pelos apóstolos. Mas aqui ele fala: rogo também por aqueles que creram em mim. O que é rogar? É pedir, é interceder. Então o que ele quer dizer? Peço também por aqueles, né, que creram em mim. Ou seja, quando Jesus ele andava para ministrar e tal, a gente vê nas passagens bíblicas que ele sempre era cercado de uma grande multidão. Então muitas pessoas seguiam ele, né? Não era só os discípulos, não era só os apóstolos, né? Que depois se tornaram apóstolos. Não era só eles. Então por isso que ele fala, né? Minha oração não é apenas pelos apóstolos, pelos discípulos, mas por todos aqueles que estão seguindo e estão crendo, né? Em mim. E a palavra ela começa a nos falar, né? Para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti. Bom, aqui Jesus ele está pedindo, é uma oração que ele está fazendo para Deus, para que todos os que crerem nele sejam um. E na temática dessa ministração, como é viver em unidade, aqui nós podemos ver que Jesus ele está orando para Deus, pedindo que a gente seja um em Cristo Jesus, um nele. Como Jesus está no Pai, nós possamos estar no Pai e no Filho, juntos, né, ali nele. E a palavra ela fala, né, pra gente sobre esse amor. Jesus ele fala do amor que Deus expressa sobre a vida dele, e ele quer que esse amor ele transcenda para nós. A palavra ela me fez refletir que quando a palavra fala assim, né, que a palavra ela não passará, que céus e terras passarão, mas a palavra não passará, eu creio que esse pedaço que a gente leu dessa oração de Jesus, ela nos confirma isso. Por quê? Porque como ele fala assim, eu não estou orando apenas pelos discípulos, nem pelos apóstolos, eu estou orando por aqueles que creram. Então ele estava se referindo àquela multidão que seguiu, que acreditaram em Jesus, mas da gente também aqui. Hoje nós cremos, então nós estamos inclusos nessa oração. Olha que forte, que poderoso isso. A gente está especificamente incluso numa oração feita por Jesus ao Pai. Então nós estamos inclusos nessas pessoas que crerem. E a palavra ela vai nos falando ainda mais, né? Que através dessas pessoas que creram, a palavra ela não morre. Por quê? Porque todo aquele que crê, ele está inserido lá naquela passagem, né? Que é pra gente ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém. Todo aquele que crê, ele não vai ficar guardando as coisas de Deus só para ele. Naquela época não foi assim. Aquelas pessoas que creram, teve pessoas que falavam para outras pessoas de Jesus. Já era um evangelismo daquela época. E aí pessoas iam se ajuntando, né? A palavra fala também em Atos, né? Que... Só um minuto aqui, quer ver? A palavra nos fala em Atos 2, né, sobre a comunhão dos cristãos, né, como é que eles viviam, né, fala assim, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por eles, né. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então olha para você ver, naquela oração quando Jesus fala assim que ele estava orando por todo aquele que crê, em Atos se cumpre isso, né? Que todos estavam unidos, estavam juntos, e todos os que criam, né, iam espalhando a palavra do Senhor, né? E eles tinham tudo em comum.
Naquela época, era de costume, quando foi levantado tudo isso, a igreja se mover dos discípulos virando apóstolos, eles fizeram um mover assim, e era de costume da igreja, as pessoas que iam seguindo queriam se entregar totalmente àquela obra. Então elas não se prendiam em lugares, elas vendiam suas casas, suas coisas, seus gados, seus animais, tudo que eles tinham de bens, e eles davam na mão dos apóstolos, e aquilo era repartido para aquela comunidade, para aquele mutirão de gente que estava levando a palavra, para não passar necessidade. A palavra fala que era distribuído tudo igualmente segundo a necessidade. Amém. Ou seja, uma família que tinha ali 4, 5 filhos, ela era suprida da mesma forma que uma família que era constituída só por um casal. Então não tinha uma desigualdade, era tudo igual, era tudo unânime ali, segundo a necessidade de cada um. Então em Atos isso acontece, falando que eles tinham tudo em comum. Mas o que eu chamo a atenção dos irmãos nessa noite não é só o que eles tinham em comum fisicamente, financeiramente. A palavra fala que eles se dedicavam ao ensino, eles queriam estar no partir do pão e nas orações. Então, a oração não é algo totalmente físico, é algo espiritual. Então, eles queriam estar junto no partir do pão, nas comunhões, de casa em casa, né, celebrando. Mas eles estavam juntos também nas orações. Amém. Eles estavam em unidade nas orações. E aí vem aquilo que eu expliquei para vocês lá no começo. A diferença de estar junto e de estar unido. Estar junto fisicamente. Eles estavam juntos nas comunhões, nas reuniões, na distribuição ali dos suplementos que eram necessários para cada um deles, mas eles estavam unidos por quê? Por um propósito maior, de levar a palavra. Eles estavam unidos em oração, eles estavam unidos espiritualmente. Então eu creio que a palavra ela vem nos falar nessa noite a respeito disso. Ela vem falar para nós que é assim que nós devemos estar, não só juntos. Nós não devemos estar junto aqui na sexta, no sábado lá nos jovens, no domingo os cultos aqui, ou então qualquer outra reunião que tiver. A gente não tem que estar só junto. E quando a gente está em casa? Será que em algum momento do dia você chega a pensar em alguém aqui da igreja? Você apresenta alguém aqui da igreja, ou a igreja num todo? Senhor, eu estou apresentando ali os meus irmãos, num geral, que seja. Você apresenta em oração? Será que em algum momento que não tem culto, que você não está junto aqui na igreja, você está unido com a igreja? Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Será que quando a gente não está junto aqui fisicamente, a gente está unido num propósito de oração uns pelos outros? Será que tá? Às vezes a gente acha difícil, às vezes a gente... as nossas orações, é difícil você ter um tempo de qualidade com Deus. Muitas das vezes você fala, eu não tenho tempo. Mas a hora que você para, é muito importante você apresentar a vida da comunidade em oração. O que Deus falou no meu coração fortemente é sobre unidade, né? A unidade. Qual que é a primeira unidade que nós nos inserimos? Alguém sabe? Família. Mesmo sem a gente perceber, é a primeira unidade que a gente é inserido. Sem pedir, a gente inseriu. Nasceu, está inserido. E aí, muitas das vezes, olhando aqui para nós, falando para nós, ministrando para nós, cada um aqui tem uma criação diferente. Tem um estilo de família diferente. Tem uma constituição de família diferente. Diferente como? Às vezes, foi criado por pais separados, isso gera um trauma. Às vezes, os pais eram rígidos demais na educação. Às vezes, os pais eram meio frios, né? Então, tem muito aqui. Se a gente for parar para conversar e falar para cada um, perguntar para cada um, como que foi assim, num geral, a sua base familiar? Cada um vai ter algo para contar. E às vezes, algo pode ser parecido com o outro, mas nenhum vai ser igual. Nenhum vai ser exatamente igual. Então, quando a gente é inserido nessa unidade familiar, a gente leva isso para a vida. A gente cresce
E muitas das vezes a gente é reflexo da unidade familiar da gente. E aí a gente se converte, a gente vira uma unidade na igreja, que era para ter virado uma unidade na igreja, mas a gente não vive a unidade que a palavra fala que é para a gente viver. A gente traz a educação da unidade familiar da gente. Por exemplo, se a tua família era muito introvertida, mais fechada, você traz isso para dentro da igreja. Eu falo por experiência. Eu era muito introvertida, ainda sou. Não sou de ficar reganhando muito para os outros, não sou de ficar puxando conversa. Mas se conversar comigo, hoje eu tenho mais molejo para conversar com os outros, porque antes eu não gostava mesmo não. Glória a Deus. Mas isso é mudado na gente, né? É transformado através do evangelho, né? Amém. Então, isso que eu tô querendo dizer. A gente vem de um jeito, a gente vem do mundo, vem da família, de uma base familiar, de uma unidade familiar de um jeito. E quando a gente está inserido na unidade de Cristo, porque é assim que nós temos que pensar. A gente não está inserido só na unidade fonte de água viva. Nós somos olhados por Cristo como dele. Oh, glória! Então, Aleluia. nós temos que pensar assim: eu tenho que mudar o meu jeito para o Criador. Automaticamente, quando você muda para Deus, aquilo beneficia os que estão à sua volta. Amém, Jesus. Muitas das vezes a gente olha e pensa assim: a igreja está meio, um tempo está meio chato, o pessoal está meio chato, o pessoal está meio difícil, não quero participar das reuniões, eu não vou hoje no culto porque quem vai pregar não é quem eu gosto, não fala do jeito que eu gosto, parece que eu não entendo muito bem, não sei o quê. Você não tem que olhar para mim, você tem que olhar para o que está sendo ministrado. Amém. Você tem que avaliar se o que eu estou falando está na palavra. É verdade. Gostar do meu jeito, infelizmente, é algo assim bem peculiar, é algo particular. Então quando você vem na igreja, quando você vem nos cultos, você tem que olhar para a palavra ministrada. O pregador é um mero instrumento. Amém. Usado por Deus, porque ele prepara, ele estuda a palavra para poder passar aquilo. Eu tenho a plena convicção que a pessoa que vem aqui, ela está tentando dar o seu melhor. Amém. Se às vezes você acha que a pessoa não se expressa muito bem, não fala muito bem, mas ela está dando o melhor dela, pode ter certeza disso. Glória a Deus. Ela está dando o melhor dela primeiramente para Deus, e depois para os irmãos entenderem, para os irmãos serem tocados na palavra. Aleluia, Jesus. Então, trazendo isso para o nosso meio, estar em unidade tem sido muito difícil. Tem sido muito complicado, porque a gente começa a olhar para a unidade e a gente começa a notar os defeitos dos outros. Os defeitos dos outros começam a gritar, começam a incomodar, começa a nos afastar de Jesus muitas vezes. Porque tem gente que não sabe separar a pessoa daquilo que Deus está fazendo no meio. Você vem para a igreja, a palavra te toca, a palavra fala com você, mas às vezes, muitas das vezes, você coloca num patamar maior o que o irmão fez ou o que deixou de fazer. Você tem que entender que ele está aqui cheio de defeito. Ele está aqui para ser mudado e transformado como você também. Muitas das vezes a gente tem que olhar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A gente tem que olhar para o irmão com mais empatia. Amém. Até para o mais rabugento. Amém. Por aquele a gente tem que orar e falar assim: Senhor, tem misericórdia. Amém. Não é na marra, gente. Não é na marra. Ninguém transforma ninguém, a não ser Jesus, a não ser o Espírito Santo. Nós mesmos não temos a capacidade de mudar ninguém. E aí o que a gente tem que fazer? Apresentar a vida da pessoa em oração. Não como... igual o apóstolo citou na última ministração dele, não como juiz sobre a vida. Ô Senhor, pesa a mão sobre fulano. Não. Senhor, tenha misericórdia, trata ali a pessoa do jeito que é para tratar. Se for para tratar com dureza, o Senhor vai tratar. Como um pai sabe o que é. Muitas das vezes, quando a gente vai corrigir os nossos filhos, a gente não vai já dando uma chinelada, não. A gente fala. A gente corrige ali falando. Aí se não dá certo, você dá uma aumentada no tom de voz. Aí se não dá certo, aí o pau acha, né? Amém. Tem que ser assim. E assim é com o Senhor. O Senhor cheio de misericórdia. Você acha que o Senhor ele já vai vir com 4, 5 pedras na mão? Não, o Senhor vai ter de misericórdia, vai ter de compaixão. Como Ele teve pela sua vida, Ele vai ter pelo do irmão. Então,
a gente tem que ter essa ciência que viver em unidade está sendo difícil. Porque muitas das vezes a gente olha e fala assim, para essa comunidade, para essa igreja ser melhor, seria melhor se a apóstola fosse assim, assim, assim. Seria melhor se o apóstolo fizesse assim, assim, assado. Seria melhor se a Lara, em vez de fazer assim, fizesse do outro jeito. Mas e você? Qual que fica a tua parte? A gente já parou para pensar nisso? No que a gente pode mudar em nós, em vez de ficar pensando no outro? A palavra, ela falou fortemente ao meu coração sobre isso. Muitas das vezes a gente fica esperando uma situação mudar a partir da atitude do outro. Da tua parte só tem o querer. Porque eu queria que fulano fosse assim. Mas o que você tem feito para poder gerar uma mudança na pessoa? Lá em Atos fala que conforme eles iam ministrando, que eles iam tendo essas atitudes calorosas de amor e de repartição do pão, aquela união, aquela coisa bonita, era a partir dali deles verem aquilo que as pessoas achavam graça neles e iam se ajuntando e acrescentando que os iam sendo salvos. Então, o que a gente tem feito? Só reclamado? Que não está bom? Que está insatisfeito? O que a gente pode mudar não é o outro, é nós mesmos. Amém. Ah, mas se é a pessoa que está errada, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer em mim? Haja diferente. Se a pessoa que você tá achando que tá ruim, que tá te incomodando, vamos supor, por exemplo, é uma pessoa que vem, só fica falando bobeira, uma pessoa que só fica falando de problema, porque tem gente que é assim, só sabe falar do problema, só sabe falar que tá ruim, só sabe não sei o quê. O que você pode fazer? Porque muitas das vezes você fala, irmão, para de murmurar e não sei o quê, e aquilo não muda, a pessoa fica ali. O que você pode fazer? Além de apresentar a vida dela em oração. Não ficar dando ênfase porque ela está falando. Deixa o assunto morrer. Ai, fulano, porque minha vida é só assim, ou céus, ou terra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Difícil, irmão. Vamos apresentar em oração. Deixa o assunto morrer. É uma atitude sua que a pessoa, ela vai ficar sem graça. De tanto ela chegar em você, você não dá ibope, você não está batendo palma para louco, e aquele assunto vai morrer. É uma atitude sua que reverberou no outro. Amém. Você não vai ficar ali, ai fulano, mas você tá sendo chato, ai fulano, não sei o quê, ai, e aquilo, sabe, às vezes consome a gente, e muitas das vezes a gente não tem essa cara pra falar, né, na cara dos outros, você tá chato, você tá não sei o quê, para, deixa eu, sabe, e aí, aquilo vai crescendo, vai aumentando. Então o que a gente pode fazer? Mudar em nós, as nossas atitudes, de como as coisas chegam em nós, e de como que elas vão dali pra nós. Então, a palavra, né, ela fala sobre o amor e a unidade, elas estão juntas. Para você querer estar junto, para você querer estar unido a alguém, você tem que praticar o amor. E se a gente ficar olhando para os defeitos um do outro, a gente não vai conseguir desenvolver o amor. É difícil amar. A gente está falando aqui de afinidade, de estar junto, de estar unido, já é difícil. A palavra amar tem um peso maior ainda. Só que Deus, ele fala que amar é mandamento. Ele está mandando a gente amar uns aos outros, como Ele nos amou. A palavra fala, aqui eu separei um trecho que muito oportuno, que em João 13:34 fala assim: ame uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos. Amém, Jesus. Olha para você ver, é através de atitude. Glória a Deus. É através de atitude. Reflete o que está lá em Atos. Que era através das atitudes deles, do amor, do carinho que eles tinham uns com os outros, que as pessoas de fora viam, achavam graça e iam se ajuntando os que iam sendo salvos. Amém. A palavra aqui, ela fala exatamente isso. Para a gente amar um ao outro como Deus nos amou. E aí vai refletir que nós somos discípulos do Senhor. A gente falar que é crente é fácil. A oração fala assim que Jesus, ele orou por todos os crentes, ou seja, ele orou por todos que acreditaram nele. No meio daquela multidão teve muita gente que ouviu falar de Jesus, acreditou, mas não seguiu até o fim. Conseguiu um milagre, conseguiu uma cura e se apartou ali da multidão. Teve todo tipo de gente. Teve gente que foi só por curiosidade. Então, existe muita diferença da gente estar aqui só junto.
que a gente possa começar a ser unido. É difícil, é difícil. Falar é muito fácil, colocar em prática é mais difícil, mas que a gente possa começar a estar unido de verdade. Não vai ser do dia para a noite. Que a gente possa, quando a gente for abrir a boca para reclamar de alguém, que a gente possa olhar para nós. Porque às vezes você acha assim, então é um ambiente muito difícil de conviver. Por quê? Por causa de fulano, de Bertano, de atitude de ciclano e tal. E o alecrim dourado? Não faz nada, é perfeitão. Às vezes o ambiente está difícil, sabe por quê? Porque você está inserido nele. E aí? Já chegou a pensar assim? Já chegou a pensar que às vezes o problema, as coisas estão em nós? Porque você acordou muito rabugento naquele dia, alguém está fazendo alguma coisa para você, que aquilo te deixou no nervo. Quem nunca acordou e falou assim, nossa, hoje eu acordei que nem olha pro meu lado. Aí é o dia que amanheceu todo atravessado? Não, quem acordou atravessado foi você. Aí a gente tem a impressão que as coisas... Não, porque hoje que eu acordei do avesso, que eu acordei meio, parece que aconteceu tudo. Aconteceu tudo, às vezes não aconteceu nada. É tudo coisa da tua cabeça. É tudo coisa que você já acordou com aquilo e você reverberou, você refletiu nas pessoas. Do mesmo jeito que eu falei que você pode, as suas atitudes reverberam fisicamente na atitude do outro de maneira boa. Quando você acorda azedo, você influencia as coisas estarem tudo ruim. Mas aí você vai e culpa os outros. A palavra ela vem fazer a gente refletir e olhar para nós mesmos. A olhar como é que a gente tem agido. Não é fácil. Quando a gente está acostumado a culpar o outro, a gente olhar e começar a desconfiar que a culpa é nossa. É uma briga assim entre os pensamentos, entre a gente mesmo. É difícil a gente admitir. Acho que eu pesei a mão, Não devia ter falado daquele jeito. Acho que eu que acordei meio, Como tem sido pregado aqui, o apóstolo fala, é mais fácil você pedir perdão ou você não fazer? É mais fácil, às vezes, você se corrigir, ter que se corrigir com o outro, às vezes por uma coisa boba. É mais fácil você não fazer, você se policiar, ou você ir lá corrigir? É muito difícil. Por uma coisinha besta que seja, pedir desculpa é muito difícil. Então que a gente venha se policiar, que a gente venha viver essa oração, porque essa oração de Jesus, nós estamos inseridos nela. Ele orou por todos que creram. Ele fala no começo, não é apenas por eles, não é apenas pelos apóstolos que eu oro, mas por todos aqueles que creram. A palavra, ela não passa, Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. E isso aqui é uma prova viva de que a palavra do Senhor não passou. Essa oração foi feita por mim e por você. Jesus orando ao Pai, falando que era isso que Ele esperava de nós, que nós sejamos um nele, como Ele era o Pai. É muito difícil, mas a gente tem que pelejar. A gente tem que deixar velhas coisas, velhos hábitos, ter um olhar de autorreflexão muitas das vezes pra gente. Às vezes a gente não se olha, a gente só costuma se olhar com autopiedade. Coitado de mim, ninguém faz nada pra mim, ninguém me ama, ninguém quer isso, ninguém me dá nada, ninguém me ajuda. Mas e as falhas? Você também olha? Oh meu Deus, misericórdia comigo, tá louco? Tô rabugenta hoje. Meu Deus, tô insuportável. Meu Deus, tô murmurando demais. Esse olhar vocês têm um com os outros? A gente tem geralmente para com o outro. Mas com a gente não olha, a gente não tem esse auto olhar. Então que nessa noite o Espírito Santo ele venha incomodar, a partir dessa ministração, que a gente tenha esse discernimento de olhar para nós e ver se muitas das vezes a gente não está sendo pedra de tropeço na vida do outro também. Para que a gente possa viver essa unidade que muitas das vezes a gente vai ter que deixar para trás umas coisas que
imputaram na gente, em criação, em coisas do mundo, porque a gente também tinha uma unidade mundana. No mundo, a unidade, se a gente pode dizer que existe uma unidade, né, porque fala que é cada um por si, Deus por todos, né? Então, se no mundo existe uma unidade, é completamente diferente. A palavra fala que os filhos das trevas são mais organizados que o da luz. A gente vê uma unidade, uma parceria. Olha as facções, os crimes, as facções, o tanto que eles são unidos. Ninguém dedura ninguém. É até o fim. É na vida ou morte. Olha para você ver, os filhos das trevas, realmente a gente tem exemplos de que os filhos das trevas são mais organizados que o da luz. Você não vê brigar entre eles, você vê uma união entre eles. E união é o quê? É estar junto no mesmo propósito. Qual que é o propósito dos filhos das trevas? É destruição. Qual que é o nosso propósito? Em que a gente tem que estar unido? Na salvação. Amém. Na ganhação de almas. Aleluia. Então é diferente da gente estar junto. Junto nós estamos aqui, desde que todo mundo começou a frequentar essa igreja, todo mundo está junto aqui, todos os cultos. Mas e unidos? Será que algum dia nós estivemos unidos e nos desunimos? Ou se você começa a olhar e ver a diferença de um de outro, às vezes você fala, eu acho que eu nunca tive unido a igreja. Eu estava junto. Então eu vou ter que dar um jeito de unir. Vou ter que unir com meus irmãos. Aleluia. Então a palavra dessa noite, ela vem falar, né, que o amor entre nós é um reflexo do amor de Deus para o mundo. É a confirmação de transformação que o Evangelho tem. É uma confirmação que o Evangelho, ele transforma, ele muda. E da mesma forma que Deus, ele tem alcançado áreas da sua vida que você consegue olhar e você consegue falar assim, nossa, realmente é a mão de Deus todinha aqui, porque olha o jeito que eu era, olha o que eu fazia, olha o que eu falava, olha como eu me portava, nossa, olha os meus pensamentos de antigamente, meu Deus. E Deus mudou? Deus, ele vai mudar esse quadro para que nós possamos quebrar essa resistência no nosso coração de sermos unidos um com o outro aqui verdadeiramente. Nós sermos unidos não quer dizer que nós vamos ser todos robôs, copia e cola. Ser unido não quer dizer que eu tenho que ser exatamente igual ao apóstolo, exatamente igual a Lara, eu tenho que ser exatamente igual para a gente ter uma união, para a gente ter uma conexão. Não. É respeitando as diferenças um dos outros, mas sentir prazer de estar na companhia um do outro. Então, a união, viver em unidade, é isso que o Senhor nos fala nessa noite. Nós temos que sentir prazer de estar na companhia um do outro. Amém. A gente sabe que nem todos os dias são bons. A própria palavra fala que existem os dias maus. Vai ter dia que você vai estar meio capenga. E a diferença de estar junto e de estar unido é de quando você olha e a pessoa sem falar nada, você fala, tá diferente hoje. Lara, está diferente hoje. Ah, tô, mas às vezes você não quer falar. Fala assim, irmã, ora por mim, não tô bem mesmo não. E não quer expor o problema. E você se sentir compaixão dela e falar, Senhor, não sei o que está acontecendo, mas eu apresento a vida dela em oração. Amém. Quando você sabe que um irmão não vem no culto por alguma enfermidade, por algum outro motivo, ou você nem sabe por que não veio. Se não veio é porque alguma coisa não deu certo para não vir. Apresenta a vida dele em oração. Talvez seja um esfriamento. Por olhar na unidade, né, que era pra gente ser e não está sendo. Aí a pessoa não sente prazer mais de estar no meio, né, uns dos outros. Então que essa noite isso seja quebrado. Em nome de que Jesus. isso seja, retirado fora do nosso meio. Em nome de Jesus. A palavra, o tema da palavra nessa noite é viver em unidade. Mas o culto ainda continua sendo de libertação. Então que nós possamos ser libertos de tudo isso. Desses pensamentos, dessas coisas que a gente fica meio que criando na nossa mente. E às vezes a gente vive aquilo só no nosso interior. Que a gente seja liberto disso. A gente sabe que pessoas são difíceis, mas nós também somos. Como eu disse, às vezes o motivo do clima está tão pesado, do grupo ali está tão pesado, você culpando um ou outro, quando vê é você.
Então que a gente possa fazer essa reflexão, que a gente possa viver realmente em unidade. E mais uma vez eu vou falar aqui a diferença entre estar junto e de estar unido, para que fique gravado isso. E que quando você estiver vacilando, quando você estiver oscilando, você fala, opa, eu estou junto, mas não estou unido aqui. Vou dar um jeito de me acertar. A palavra junto significa próximo fisicamente. É o que nós fazemos com todas as vezes que nós nos juntamos aqui. Em vigília, em oração, em comunhão, nos cultos. E unido é uma conexão mais forte. É uma conexão que vai além de estar junto fisicamente. É quando você está emocionalmente ligado à igreja, aos irmãos. É quando você está espiritualmente ligado uns com os outros, né? E num propósito comum. E que a gente nunca esqueça que o nosso propósito é a nossa salvação e é ganhar almas. Glória a Deus. Então que em nome de Jesus, a palavra da mesma forma que ela falou comigo, ela possa falar ao coração de vocês. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. Maná maravilhoso do céu. Quero pegar um gancho aqui no que a Vanessa ministrou e a escolha de pedir para que ela ministrasse logo no primeiro dia não foi à toa. Quando eu fui fazer a lista, lá, a Lucimara me perguntou: o que você está fazendo? Eu falei: eu estou fazendo a lista dos pregadores no mês de julho. E o primeiro tema, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a Vanessa, e o primeiro tema foi exatamente esse. Glória a Deus pela sua vida, palavra tremenda do Senhor. E a Vanessa tocou num ponto, enquanto eu estava sentado ali, né, sobre a questão da unidade. Às vezes nós estamos inseridos, mas nós temos que entender uma coisa. O objetivo qual é? Né, Vanessa? Qual é o objetivo? Ela citou aqui as questões das facções. Ninguém deda ninguém vai lá e quando deduda tem um resultado que a gente sabe que é caixão. Por exemplo, no PCC, se você chegar lá nos cabeças e pedir para sair, você não pode mais envolver no crime. E se você falar que está saindo porque você está indo para a igreja, você não pode desviar também não. Porque se você desviar, eles vão te cobrar. Agora, a unidade da igreja, ela é uma unidade diferente dessa unidade do mundo das trevas. Por quê? Porque nós temos um direcionamento que é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus reverbera no meu coração através de uma ministração dessa, eu tenho que louvar a Deus e agradecer a Deus, porque Deus levantou alguém que trouxe essa palavra. Eu não tenho que ter ciúme da Vanessa, porque a Vanessa trouxe uma palavra dessa, porque ela foi a primeira a ministrar nesse mês de julho, e um tema pesado desse, que é unidade. Mas eu falei que logo no início do culto, o mês de julho vai ser todo assim. Se tiver que ir até dezembro, até todo mundo entender o que é unidade, nós vamos até dezembro entender o que é unidade. Porque não é só estar na igreja. A diferença está aí, nós temos que ser igreja. E eu não sou igreja quando eu vou na casa do meu irmão falar mal do outro. Eu não sou igreja quando eu quero o lugar do meu irmão. Isso não é ser igreja, isso é disputa. Aqui não é lugar de disputa, aqui é lugar de nós expressarmos amor. E o povo lá de fora vai olhar para nós e vai ver a graça de Deus em nós. E aí o Senhor vai acrescentar os que serão salvos. A palavra diz que Pedro, num discurso, ele ganhou 3.000 de uma vez. No segundo discurso, ele ganhou 5.000 de uma vez. Mas se vocês acham que lá também não tinha problema?
Tinha problema também. Se você seguir ali Atos 3, tá, você vai ver que vai ter problemas também. Nós vamos ver a história de Ananias e Safira, nós vamos ver por que os diáconos foram instituídos. Teve problema, só que tem uma coisa lá que me chama a atenção, e é um dos textos que eu mais gosto, é Atos 2,42, quando falam, eles tinham tudo em comum. Será que eu tenho tudo em comum? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Maciel está lá no serviço dele. Eu liguei para o Maciel, mas o Maciel, nós temos um combinado. De uma semana eu vou buscar o Marcão, na outra semana o Maciel na folga pega o Marcão lá. Eu mandei mensagem para o Marcão estava lá em Poços, e eu já avisei o Maciel, falei, Maciel, fique em paz que eu vou pegar o Marcão lá, pode vir tranquilo para o culto. E já abençoei a vida dele, tem um bom dia de serviço, né, Marcelo? Tal, fique na paz de Cristo aí. Vanessa falou uma coisa aqui, importantíssima. Durante o dia, você lembra de orar pelo seu irmão? O Maciel outro dia mandou uma oração no grupo, e falou, irmãos, você tira tanto tempo para tanta coisa, eu estou orando e tal. E aí você vê lá uma oração de 30 minutos, e tal. Por exemplo, eu gosto de ouvir de madrugada. Eu sou sincero com você. Eu gosto de ouvir na madrugada. Eu gosto de deitar na minha cama e pôr a oração e escutar ali na madrugada. Meu celular fica a noite toda na pregação, essas coisas. Eu acordo muito de noite. Então eu estou sempre buscando mais. Mas às vezes tem irmão que o irmão posta um negócio lá, o outro. Mas eu não vou ouvir 30 minutos. Você não fica 40, 50 minutos sentado aqui ouvindo a palavra? Meu marido até fechando o olho ali e tal. Vou dar um copo d'água, velho. Eita, marido, não tem jeito, né? Dá uns cutucão nela aí, mano. Então, o que acontece? Nós temos que parar com essas picuinhas e ter maturidade espiritual. Eu acho que o que falta para nós vivermos grandes coisas juntos, não é o Maciel viver uma coisa gigantesca ali, não é o Ian viver algo gigantesco ali. Eu falo nós, como igreja, vivemos algo junto, é acabar com essas picuinhas bobas, essas bobeiraiadas, esse negócio de achar que, não, eu sou o diácono, eu sou o apóstolo, eu sou o fulano de tal. Deus não está nem aí para cargos, não, irmão. Isso aí é para a organização da igreja. É chamado. Talvez você vai ficar a vida inteira como cooperador, a vida inteira como diácono, a vida inteira como pastor, dentro de uma organização religiosa. Mas o que Deus quer, meu irmão, é que você expresse amor. A Bíblia fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vanessa tocou num ponto aqui, interessantíssimo. Poxa, hoje eu não vou na igreja. Não, eu não vou porque hoje é o fulano que vai pregar, hoje é o apóstolo, hoje é a Lária, hoje é o Maciel, tal. Isso aqui não é fast food não, meu irmão. Não é teatro que você tem a opção de escolher a peça que você vai assistir, o cantor que vai cantar. Você escolhe o cantor que você gosta. Você escolhe a pipoca que você quer comer. Aqui não, aqui você vem ouvir a palavra de Deus. A Alessandra ontem contava para nós que posso falar, Alessandra? E contava para nós no estudo ontem que domingo ela virou para a Manu e falou assim, olha, Manu, tá muito frio, nós não vamos no culto não, e tal. Que a Manu virou para ela e falou, não mamãe, nós vamos para o culto porque a senhora tem que ouvir a palavra de Deus. No estudo, vocês acham que essas crianças não estão aprendendo? Essa geração que vai vir depois de nós vai ser maior do que nós. Essa geração aí que está vindo aí, Manu, Melissa, Rebeca, Alice, essa geração vai ser maior do que nós. E eu quero dizer uma coisa aqui, vou usar um termo um pouco diferente, né? Não vamos querer ser a filha, ou melhor, não vamos querer ser a mãe de 60 anos no corpo de uma filha de 18. Há um tempo para tudo na terra. Hoje você sai da sua casa, você vem para a igreja com seus próprios pés. Jesus falou isso para Pedro.
Vai chegar um dia que você não vai para onde você quer ir. Vão pegar na sua mão e vão te levar. Aproveita, irmãos, para trabalhar para o Senhor. Aproveita para ser luz. Hoje, a Alessandra ontem declarou uma situação que ela está vivendo no trabalho dela. Quando foi meio-dia e pouco, eu imaginei que seria o horário de almoço dela. Eu mandei mensagem para ela lá, abençoando a vida dela lá. Na minha oração da manhã, eu falei: estou no propósito de oração de você. E estou. É falar uma coisa que a Lara falou aqui um dia. É sustentar o que ora. Mas eu quero falar mais. É sustentar o que fala. Nós somos uma comunidade. E precisamos aprender a viver como tal. Nós só vamos ser vistos como igreja quando nós entendemos o que é unidade. Quando nós aprendemos isso. E isso está aflorando no meu coração. Talvez muitos não estão aqui porque não receberam amor. Talvez a pessoa chegou aqui, ficou e tal, o irmão não chegou, não cumprimentou nem com a paz do Senhor. E aí, muitas das vezes isso vai cair em quem? O apóstolo é duro porque ele prega duro. O apóstolo é duro, prega duro. O Maciel prega duro, que não sei o que. Não, não é isso não. Porque o evangelho não está aqui para ser negociado. É porque muitas vezes você se acha a última bolacha do pacote de biscoito, é o dodóizinho da igreja. Ao invés de você me trazer solução, você só me traz problema. Quantos comigo aqui? Amém. Eu tenho que parar com esse negócio, gente, de não crescer espiritualmente. Eu tenho que crescer. Eu sempre ensinei isso aqui, desde quando era só eu e a Lucimara. Nós crescemos juntos. Mas tem gente que não, parece que o fermento não pega ali, ué. Parece que a Vanessa pregou lá no São Gonçalo. Parece que a semente caiu num terreno que o espinho está sufocando. E você chega perto daquela pessoa, pum! Quem está aqui há mais tempo, Maciel, o esposo dela, vai poder saber falar. Vanessa, qualquer coisa que a gente falava, beição, ia lá no chão. Né, Vanessa? Vanessa não conversava. Se você não puxasse papo com ela, não conversava. Com o tempo, e eu nesse ponto, Deus, a toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Porque eu podia ter desistido dela. Eu podia ter desistido dela. Falei, poxa, essa menina está aqui, não conversa, não fala. Não. Na primeira oportunidade que eu tive, eu preciso de alguém para louvar comigo. Eu sei que vai vir. Você precisa de você. Mas eu não sei cantar, não. Você vai aprender. Nós vamos cantar junto. E tal. Aí um dia ela chegou, apóstolo, minha voz fica tão ruim, então você vai tomar conta do som. Ela toma conta do som aí. Me ajuda pra caramba. Maria Eduarda, desde novinha, acompanhando a gente conversava sobre isso hoje. Sempre acompanhando a gente na nossa questão ministerial. E tem uma palavra excelente também e tal, mas eu posso dizer, Maciel, Vanessa, veio beber para cá. Lara já tinha tempo de igreja, né? Mas Maciel, Vanessa veio beber, Ian veio beber para cá. E eu fico muito feliz quando eu chego aqui, eu entrego, passo o microfone para você, Vanessa, porque eu sei que vai vir coisa do Senhor ali. Eu sei que você é pontual no que você fala e a sua vida condiz com o que você prega. Para mim isso é o mais importante. É a nossa vida condizer com o que nós pregamos. Eu prego o que eu vivo e eu vivo o que eu prego. Problema, gente, todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas eu tenho que aprender a diferenciar os meus problemas, porque eu não posso chegar aqui com síndrome de porco-espinho, não.
Como que eu vou estar inserido na comunidade se o irmão chega perto de mim? Ai! Já coisa. O apóstolo ele é de um jeito, a apóstola é de outro, a Vanessa é de outro, a Lara é de outro, o Maciel é de outro, o Marcão é de outro. Porém, nas nossas diferenças, nós permanecemos unidos. Nós temos um propósito, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ganhar almas. Se você pensa que lá entre os apóstolos não teve discussão, teve. Estuda a palavra de Deus lá, você vai ver que teve um dia que Paulo saiu lá da Antioquia, como é que é? Da Antioquia lá, e ele foi lá e botou o dedo na cara de Pedro lá. Ué, mas peraí, para os judeus você trata de um jeito e para outro você trata de outro. E Paulo não era fácil. Paulo não era fácil, gente. Todo mundo fala, eu queria ser igual ao Paulo. Misericórdia. Eu queria ser igual ao Pedro. Sangue de Jesus tem poder. Imagina dois coléricos. Porque Paulo fala muito de amor e tudo. Mas Paulo, se ele chegasse aqui na igreja, sabendo o que estava acontecendo, o que aconteceu em Coríntios, o que Paulo fala na carta? Olha, eu estou sabendo que tem filho se deitando com a mulher do pai. E Coríntios era a maior igreja que tinha. Quando ele vai pregar a primeira vez em Éfeso, ele é chutado de lá. Ele demora não sei quanto tempo depois para voltar, para depois escrever aquela carta maravilhosa que é Éfeso. Todos nós vamos ter, o Maciel, do jeito que ele entra aqui na igreja, eu sei como é que ele está. Do jeito que ele chega, quando ele começa a enrugar a nuca, fica vermelho, eu já sei que tem problema. E tal. Seu Zé, irmã Antônio, o dia que eu estou meio assim, eu já vou lá. Seu Zé já está até cuidando melhor do sofá lá, para mim já. Deito naquele sofá. Mas a apóstola, no nosso relacionamento, a gente sabe quando um acorda, já sabe como é que está. Unidade. Agora, isso nós vamos viver aqui. Nós vamos viver aqui. As pessoas vão olhar para nós e vão ver que nós vivemos isso aí, ó. Comunidade. Evangelho, cremos no Evangelho. Cristão, cremos em Cristo. Fonte de água viva que é Jesus, aqui em Boteiros. Deus é tão bom que isso aqui já está acontecendo nas nossas vidas. Quando você vem para o culto e você ouve uma palavra dessa, já é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Lucas 1,37 fala, e o Senhor não nos deixou órfãos, né? O Senhor não nos deixou órfãos, o Espírito Santo está aqui. Está aqui no nosso meio, e eu quero agradecer demais a Deus pela palavra de hoje, demais, e eu creio que as outras que virão, vão ser daí para lá, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Todos entenderam? Todos compreenderam a palavra da Vanessa? Todos entenderam a diferença de unidade, de estar junto, etc. tal? Vamos ser organizados dentro daquilo e vamos crescer, vamos ter maturidade espiritual. Se você tem uma dúvida, é uma coisa. Dúvida, nós estamos aqui, qualquer um aqui que tiver uma dúvida, Maciel, eu não entendi lá o que o apóstolo falou. Você entendeu? Eu entendi assim, mas vamos perguntar para ele, vamos perguntar. A apóstola pegou, vamos perguntar para a Vanessa em que contexto que ela falou aquilo ali. Gente, isso é a coisa mais normal do mundo. Ninguém aqui, eu sempre falei que estou à disposição de todos para tirar dúvidas, etc. Tal. Sempre, Maciel, às vezes me pergunta as coisas, se eu não ver na hora, né, Maciel? Mas se eu ver, eu sempre respondo rapidinho e tal, porque às vezes eu não sei se ele está com alguém lá e está precisando resolver aquilo ali na hora, né? Mas assim, todos nós precisamos ter a abertura que fala lá em Atos 2,42. Nós precisamos viver aquela abertura ali, de ter tudo em comum, de irmos na casa um do outro, não lá para chegar lá e ficar, o fulano de tal, não, irmão, vim aqui na sua casa, não vim aqui para tomar café, não é isso não, mas se você fizer, glória a Deus, né? Mas eu vim aqui para me orar com você.
Vim aqui para me orar, o sentido do Senhor de vir aqui para me orar com você, e de repente você vai estar fechando uma porta na vida daquela pessoa e o Senhor abrindo outra. Hoje eu fiquei feliz que eu vi o Marcão levantar sem precisar de ajuda de ninguém daquele andador ali. Já é promessa. Deus tem feito coisas, irmãos, só que nós precisamos deixar as escamas caírem para a gente poder ver, senão a gente não vai ver. Amém? Deus abençoe todos nós. Muito obrigado, Vanessa, pela palavra. Deus continue te usando e te abençoando grandemente. Amém? Eu postei lá no grupo. Eu não sei se eu postei. Eu pedi alguém para fazer a arte, eu não sei. Por isso que eu pedi para Maria fazer. A gente vai ter o nosso terceiro curso de oratória. Então quem não fez, eu gostaria que fizesse. Vão ser 4 do dia só, né? Para a gente passar para as pessoas, porque eu quero que todo mundo passe por aqui. Eu quero que todo mundo passe por aqui. Nem que seja para dar uma saudação, mas que todo mundo passe por aqui, que quando você for convidado para ir num lugar pregar, você não fala assim, eu não vou não, porque eu não tenho vergonha. Não. Eu falei para o Tefon, ontem, né, Tefon? Falei para o Tefon, a maioria do povo que prega aqui na igreja começou em casa, nos cultos, nos lares. E inclusive, terça-feira é dia de culto no lar, viu? Quando os irmãos quiserem o culto no lar, e agora não é se quiser não. Nós vamos fazer uma escalinha aí, vamos começar a rodar as casas dos irmãos. Terça-feira vamos voltar com Jesus, é o nosso convidado novamente. Vamos fazer os cultos nos lares novamente, porque a gente precisa começar a ter essa unidade, essa união que a gente está pregando aqui. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor.